bem-vindos ao meu canal e voltei com mais um vlog lendo livros pela primeira vez. E dessa vez eu vou ler a série Estilhaça-me, que algumas pessoas pediram nos comentários, eu adorei, continuem pedindo mais livros. A razão pela qual eu não li essa série ainda foi porque eu segui uma menina que lia a série e postava nos stories trecho dos livros e spoilers e a reação dela, então eu tomei uma caralhada de spoiler nos stories dessa menina e fiquei meio assim, de que adianta ler isso agora? Porque tem um spoiler que eu acho bom, tipo, me instiga a ler mais, e tem um spoiler que eu fico assim, é a história inteira isso aí. Daí eu nem pretendia ler essa série, mas as pessoas falam tão bem e algumas pessoas pediram nos comentários pra eu ler, então eu vou ler e vou reagir aqui com vocês e vamos lá. Eu já li 45% de Estilhaça, me passou muito rápido porque tem a narrativa bem fluida, né? Tem essas questões meio poéticas, então eu tô gostando, mas pensando bem, não aconteceu tanta coisa assim pra já estar na metade do livro, mas ao mesmo tempo eu tô super curiosa pro que vai rolar a partir daí. Então, essa é a Juliette. Tô brincando, mas o que já rolou? A Juliette é uma menina que não pode ser tocada, porque toda vez que ela toca em alguém, a pessoa morre. Por causa disso, ela foi internada num sanatório que tá mais pra uma prisão de coerção social e todas essas coisas que ela não consegue ver ninguém, e é muito traumático, mas a única companhia que ela tem esse tempo todo é o diário dela, em que ela fica escrevendo o tempo todo pra se reafirmar que ela não tá louca, até que colocam um menino junto no mesmo quarto que ela e eles não sabem por que eles estão juntos lá, ela não sabe por quê, mas ela lembra daquele menino, porque foi um menino que ela conheceu antes de ir pra esse lugar. E era um menino que ela gostava muito, que é o Adam. A história é uma distopia, né? Se passa no futuro em que tudo deu errado e eles estão sobre um governo totalitário que iludiu a população pra exercer poder e disse que ia melhorar tudo, ia consertar a natureza, consertar os seres humanos, e aí cagou-se tudo, regime totalitário, enfim. E esse Adam é um soldado desse governo que é mandado pra fazer um teste com ela lá, pra ver se ela responde bem a contatos humanos, pra que depois ela pudesse ser levada pro Warner, que é o filho desse governante, que pensa em usar a Juliette como uma arma para exercer controle, para torturar as pessoas que forem rebeldes. Só que a Juliette não quer, né? Porque ela tem um coração bom e ela se sente muito mal e ela só quer ser uma pessoa normal que pode ser tocada. Então, até a parte que eu tô, o Warner tá tentando convencer ela a se juntar a eles e tudo mais. E eu já sei que esses três aí são um triângulo amoroso. Só que assim, pensando muito bem, o Adam não tem nada demais, sabe? Ele só é o interesse romântico principal ali, nesse livro pelo menos, porque ele faz o mínimo, sabe? A expectativa, o nível de exigência da Juliette tá tão baixo que só porque ele trata ela como ser humano, que ele pode tocar nela, isso já é um diferencial. E que ele se preocupa com ela que nunca foi cuidada nem pelos pais dela, que acham que ela é um monstro, aí ele é o cara, o melhor homem do mundo, então tipo assim. Só que por outro lado também, não é como se os outros caras fossem melhor, sabe? Tipo, todo mundo é horrível, é por isso que o Adam se destaca. Porque o Warner tem sérios problemas, sinceramente. Ele fica tirando uma arma e atirando assim do nada, ela tá falando com ele, tipo, não sei o que, não quero comer essa comida dele. Pô, do nada, assim, sabe? E fala umas coisas, assim, de pervertido tarado maluco. Mas se vamos ser realmente parciais aqui, o Warner é a única pessoa que provoca alguma coisa nela, né? Porque ninguém consegue fazer ela falar direito. Eu acho legal que no livro alguns pensamentos dela são riscados, né? Tem algumas coisas na narrativa que ela risca e corrige, mas a gente consegue ler os dois. Isso acaba transmitindo um pouco da personalidade dela, que se desenvolveu por causa da forma que ela sempre foi tratada, né? Mas a questão é que ela não fala nem 50% do que ela pensa, nem pro Adam. Pro Warner ela fala, ela nem que seja de raiva, ela extravasa. Ela fala que ele é um monstro, enfim. Eu quero ver o que vai rolar, porque o Warner pervertido maluco fica tipo, me toca, me toca. Eu não sei se ele sabe que ele pode tocar nela, ou se ele quer morrer mesmo, porque, gente, o que tá rolando? Eu terminei Estilhaça-me, eu não sei o que falar direito ainda. Eu tô lendo ao mesmo tempo que uma amiga minha pela primeira vez, e a gente tá com a sensação de que é muito parecido com a Rainha Vermelha, só que melhor. Menos nesse sentido de construção de mundo, porque pelo menos nesse primeiro livro eles não falam muito sobre a situação do mundo e como chegou lá e quais são as implicações disso, só conta basicamente com a descrição normal de uma distopia, que é
hoje a gente cagou tudo, então no futuro tá tudo uma merda. Então nesse sentido eu tô achando bem raso, mas em todos os restos é bem melhor. Continuo achando que o Adam é obcecado pela Juliette, doido e um machinho básico que não tem nenhum atrativo, e parece o Tamlin que só procura ela para se pegar, mas principalmente aquele final me lembrou muito de A Rainha Vermelha, porque ela tinha saído do controle do Warner, que era o comandante maluco ali, e ido pra mão dos rebeldes, que eram uma base escondida, cheio de pessoas que têm poderes sobrenaturais que nem ela, e isso assim, grita Rainha Vermelha, sabe? E também apareceram dois outros personagens muito fofos, que eu já tô apaixonada pelos dois, que é o Kenji e o James, que é o irmão mais novo do Adam, que ele é muito fofinho. Quando ele viu a Juliette e o Adam juntos pela primeira vez, né, ele ficou tipo, eu pensei que você tivesse dito que ela não podia tocar em ninguém. Aí o Adam, ela não pode tocar em ninguém, só em mim. Aí ele, isso é muito conveniente, ele é muito fofo. Eu tô gostando muito. Eu não achei que eu ia gostar tanto, eu tô gostando real, eu tô curiosa pra saber o que vai acontecer. Mas eu tenho uma reclamação, até agora não tem nenhuma outra personagem feminina relevante, né? Até apareceu umas duas gêmeas ali, mas tipo assim, elas apareceram por 2 segundos e eu não acho que elas vão ter essa relevância toda. Então, a princípio, é só a Juliette, um monte de macho tomando decisões por ela. Eu fiquei meio puta com isso, porque ninguém pergunta pra menina o que ela quer. Eu sei que ela tá toda desmilinguida lá e tal, mas ninguém pergunta pra ela o que ela quer. Eles sequestram primeiro e perguntam depois. Enfim, daí acabou assim e eu li Destrua-me, que é o conto extra do Warner, né? E aí... Onde vocês foram me meter, Jesus? Porque quando começou Estilhaça-me, eu já sabia que todo mundo passava pano e, nossa, aqui é Warner Supremacy. Só que aí, tipo assim, eu pensei, eu não vou passar pano pra ele se ele for um psicopata. Só que, na verdade, pode preparar o pano, porque ele é perfeito, ele é um neném. E todas as coisas que eu vejo as pessoas reclamando sobre ele no Twitter, tipo assim, ele não fez por mal. Ele só tá tentando ajudar as pessoas, mas assim... E também essa coisa aí, porque eu já tinha ouvido muito falar dele, tipo, nossa, não tem perdão pro Warner, que ele torturou um bebê. Só que, tipo assim, gente, como assim? Era um bebê fake. O que tinha me incomodado era que ele tava torturando a Juliette psicologicamente pra ela pensar que tava torturando um bebê. Mas... enfim, ele é um nenenzinho, mas eu tô com muita dó dele, porque, coitado, ele tá muito mal. Tipo assim, ele tá tendo uns sonhos e umas fantasias muito... Jesus amado, sabe? Então, o que tá acontecendo? Eu vejo também algumas pessoas, tipo, putas, porque nesse conto... ai, meu Deus, meu cabelo. Ele leu o Diário da Juliette. E só que, assim... eu não tô nem aí, lê mesmo, sabe? Porque eu também quero saber o que tá rolando e eu quero que você saiba o que tá rolando. Então, olha, já acabou-se por aqui. No primeiro conto que aconteceu, já me rendi. E agora eu vou começar Liberta-me. Eu terminei Liberta-me, só que aí eu li o conto Fragmenta-me e eu não consegui me segurar e terminei Incendeia-me. Então, esse aqui vai ser um compilado geral, mas eu vou fazer em ordem cronológica. Enfim, Liberta-me começa com a Juliette já na base da resistência, que se chama Ponto Ômega, e aí ela tá tendo dificuldade para se ajustar ali, porque ela não sabe lidar direito com viver em comunidade, mas também as pessoas não sabem lidar direito com viver com ela, porque o povo tem medo dela, acha que ela é um monstro. Ou pelo menos ela acha que as pessoas pensam isso dela. Ela também tá tipo, porque ela não vê mais o Adam direito e eles não conseguem se pegar tanto quanto eles gostariam, e o Adam tá agindo bem esquisito. E é um pouquinho frustrante começar por aí, lendo esse livro, porque a gente acabou de ler Destrua-me, e a gente descobriu que o Warner é perfeito, então como é que a gente vai lidar com demorar tanto tempo pra ver o Warner? Não tá dando, sabe? Mas a gente segue firme que vem. Lá na base, ela descobre que tem outras pessoas que têm poderes igual a ela. Tem a Lily, que tem memória fotográfica, que ela ajuda na proteção da base. Tem o Brennan, que eu acho que é assim o nome dele, que ele lança raios com as mãos. Tem o Winston, que é o Homem Elástico. E o Adam descobre que tem um poder, sim, e é por isso que ele consegue tocar na Juliette. Ele tem o poder de desligar os poderes dos outros. Esses poderes soam familiares pra vocês, porque se você assistiu meu último vídeo, com certeza soa, porque, gente, não é possível, sabe?
A questão do triângulo amoroso de um comandante maluco, de um cara apagadinho que não tem nada demais, mas é um interesse amoroso, da menina, da resistência, eu conseguia levar, mas aqui não pode ser coincidência, sabe? Isso aqui tá tudo a ver com a Rainha Vermelha, só que Estilhaça-me foi lançado 4 anos antes de a Rainha Vermelha, então Vitória Aveyard. Voltando a Estilhaça-me, a Juliette resolve terminar com o Adam porque ele não é imune a ela de verdade. Na verdade, ele só conseguia ativar esse poder dele de desligar o poder dela porque ele tava sentindo muita adrenalina lá como soldado na base e aí era automático. Mas na verdade, quanto mais tempo ele passa seguro e perto dela lá, tipo, íntimos e bonitinhos e tipo, ai, você é o amor da minha vida, menos ele consegue ativar o poder dele. E ela fica mais poderosa. Então agora ela já tá dominando o mundo todo, ela tá, tipo, super poderosa. Ela consegue fazer absolutamente tudo. E ela poderia, inclusive, explodir ele se ela quisesse. E aí não tá mais dando certo. Ela tá morrendo de medo de machucar ele. Ela resolve terminar com ele por causa disso. E ela quase mata ele também. E aí muita angst aí, muito drama. Até que eles resolvem sequestrar o Warner e a Juliette começa a passar muito tempo com o Warner e descobre que ele é um ser humano. E aí eles ficam muito tipo, Na verdade, ela é intimada a interrogar o Warner e descobrir onde os amigos dela tá, porque ninguém sabe, eles foram sequestrados e enfim. Só que quando ela vai atrás do Warner, ela pergunta todo tipo de coisa, menos onde os amigos dela tá. Parece até que ela não liga, ela chega lá e eles ficam papeando sobre tatuagem, sobre Shakespeare, sobre todas essas coisas, mas assim, como nós não ligamos para essa parte de plot tanto, é perfeito, é maravilhoso, porque, muito drama, muito romancinho. Essa questão toda é que, tipo assim, esse livro tá no gênero errado. Eu acho que eu indicaria pra uma pessoa que gosta da vibe de fantasia e tal, mas quer muito ler um romance, porque o ponto forte é drama, romance, muito bom, me alimenta e, nossa... E aí a gente descobre que o Warner também tem um poder. Na verdade, ele é uma antena parabólica e ele consegue captar as emoções e as energias das pessoas como se fosse algo palpável pra ele. Ele consegue perceber as emoções que as outras pessoas estão sentindo e os poderes deles. Tipo, quando ele começa a treinar e perceber, ele começa a sentir como se fosse algo que ele conseguisse pegar. E ele consegue manipular o poder dessas outras pessoas. Se você estiver num raio, assim, perto dele, ele consegue usar seu poder. Então, ele consegue usar o poder de todo mundo. E aí, por isso que ele pode tocar na Juliette, porque ele meio que puxa o poder dela e não machuca ele da mesma forma que não machuca ela. Daí o livro acaba com uma reviravolta lá em que o ponto ômega é explodido e todo mundo pensa que a Juliette tá morta lá com o Warner e ela pensa que todo mundo morreu quando o negócio foi explodido lá, mas na verdade sobrou os protagonistas, né? As pessoas que eram relevantes. Umas 8 pessoas ali. E o Kenji, gente, esqueci de falar do Kenji fofinho. E aí o conto que vem depois disso, que é Fragmenta-me, é sobre o Adam e sobre, assim, o finalzinho de Liberta-me, começa o conto dele, e quando tudo acontece, as explosões. E aí, esse conto só serve pra você passar raiva e descobrir o quanto o Adam é ridículo. A única qualidade dele era que ele se importava com a Juliette. E aí, nesse conto, você descobre que ele não se importa com a Juliette, que ele não liga pra ela. Enfim, que ele tá pouco se lixando pra Juliette, pensa umas coisas muito nada a ver dela. E aí, a gente vai ver isso mais ainda no próximo livro, que é Incendeia-me, que esse é o melhor livro até agora, porque, muito drama, muito romance. E finalmente a Juliette e o Warner ficam juntos e... E aí nesse livro, quando o Warner e a Juliette começam a ficar juntos, o Adam começa a dar chilique. E aí ele começa a pegar todos aqueles pensamentos lá de que ele tava se fazendo no conto dele e começa a soltar umas merda, tipo assim, nossa, eu preferia que a Juliette tivesse morta do que isso aí, que ele não quer mais olhar pra cara dela, que ela é fraca, que ela se faz, que não sei o quê. E Adam é ridículo, mas assim, muitos momentos engraçados, muitos momentos para drama e nos alimentar demais. Tem um ótimo drama. Aí no final, a autora inventou de começar a colocar plot. E aí, no plot, ela não é tão boa quanto no drama e no romance, sabe? E agora eu tô pensando, porque me falaram isso, porque acabou o primeiro arco. E aí agora vai começar a próxima trilogia com mais 2 contos. E aí, eu estou pensando que agora vai virar uma história voltada pra plot real. Só que
As amostras que eu já tive de plot dela não são assim, tipo... Porque assim, por exemplo, no final de Incendeia-me, a Juliette resolve montar um plano pra dominar o mundo. Ela fica tipo, não, eu vou governar o mundo e é isso. Mas enfim, daí ela monta um plano pra isso que é muito, tipo, simples, muito óbvio. E aí, quando ela conta pras pessoas, as pessoas ficam... Uau, Juliette, você tem pensado nisso bastante, hein? Caramba! E algumas outras coisas nesse sentido, mas eu tô levando fé. Vai dar certo, vai dar bom. Eu fiz uma coisa. Enquanto eu tava lendo, eu fui criando na minha cabeça a fanfic do live action de Estilhaça-me. Aí agora eu criei uma playlist no Spotify que eu vou colocar aqui na descrição. Tem livros demais, dá pra arregaçar na fanficagem da Ressaca Literária. Mas então, eu terminei Restaura-me. E agora, com certeza, realmente foi confirmada as minhas suspeitas de que ia ter mais plot na história. E eu tô achando legal, porque o livro passado terminou com a Juliette virando a Comandante Suprema, né? E nesse livro, ao invés de muito drama amoroso, tinha bastante drama amoroso, mas tinha bastante sobre o backstory, sobre o universo. Começou a mostrar algumas coisas mais sobre o universo e sobre a história do passado da Juliette, que nem ela sabia, e aí vai construindo melhor essas coisas. E aí a gente conhece outros personagens que são os filhos dos outros comandantes supremos, que tem outras pessoas aí pra cada continente. E a Juliette tem que, tipo, se virar, porque ela não tá nada preparada pra ser comandante suprema. E ela, tipo assim, agora ela é sanguinária, né? Ela acha que pode resolver tudo na porrada. Só que assim, ela não sabe absolutamente nada de política. E aí ela passa muita vergonha alheia. Eu não sei nem se era pra ela passar tanta vergonha alheia, se eu tô captando mais do que era pra passar no livro. Só que assim, ela tá completamente despreparada. Você vê as coisas assim, porque tipo assim, claro que tem que meter o drama no enredo, assim, porque o livro é sobre o drama, né? Mas me deu um pouco a sensação de que eram várias crianças mexendo com política sem saber do que estão falando. E Juliette, precisamos de ajuda, eu espero que isso melhore. Eu acho que vai melhorar, porque eu consigo ver que faz parte do arco de verdade, mas assim, meu Deus, Juliette. A Juliette, ela não sabe fazer jogo de aparências, ela não sabe como agir, ela não sabe como lidar com as responsabilidades que ela tem e nem como lidar com outros comandantes supremos, os filhos dos comandantes supremos. Ela ou tá parecendo, tipo, muito ingênua e inexperiente, ou ela quer explodir a porrada toda e acaba matando várias pessoas sem querer. E aí, assim, nitidamente ela é foda, nitidamente ela é poderosa. Mas assim, ou ela é uma ditadora maluca ou inexperiente, então nenhum dos dois tá bom, Juliette, precisamos melhorar aí. Aí no fim do livro ela descobre que ela é filha dos comandantes supremos da Oceania e que eles são outros psicopatas, surpresa. E ela tem uma irmã que ela não conhece, que tá sendo torturada e que na verdade ela só não lembra de nada disso porque apagaram a memória dela. E apagaram a memória do Warner, porque eles costumavam brincar juntos, ou sei lá. Então, assim, acaba muito, tipo, impactante. Eu preciso saber o que vai acontecer. Mas antes da continuação, tem o conto do Kenji, que ele é muito fofinho. Só que, assim, eu tava, pelo amor de Deus, Kenji, eu preciso saber o que vai acontecer agora. E ele tava falando sobre coisas que já tinham acontecido, sobre a perspectiva dele, né? Mas foi bom, porque além de mostrar o desenvolvimento amoroso dele com a Narina, não sei se é assim que fala o nome dela, não tenho a mínima ideia. Então, além de mostrar eles dois fofíssimos, também mostra o relacionamento do Kenji com outras pessoas da resistência, né, do ponto ômega, de quem a Juliette não é tão próxima, então eles não aparecem tanto. E aí, eu tô achando o Cassian muito suspeito, ele tá esquisito. Primeiro eu tava achando que ele tava, tipo, conspirando, sabe, que ele ia acabar traindo o povo, e eu acho que isso ainda é uma possibilidade, mas não faz sentido, porque ele era da resistência, por que ele iria, sei lá, trabalhar com os comandantes supremos? Mas eu só sei que ele tá muito esquisito. Agora eu vou ler Desafia-me, que me disseram que é um dos melhores livros e eu estou com expectativas lá no alto. Eu sei que tem várias pessoas que não gostam desse segundo arco, né, dessa segunda trilogia, mas vamos ver. Desafia-me é um livro curto, passou bem rapidinho, mas a melhor parte, a única parte assim que compensou de fato pra mim foi a questão de descobrir que a Juliette e o Warner se conheciam desde que eles eram pequenos e que a mente deles foram repetidamente apagadas. Então eles sempre se encontravam e se apaixonavam de novo. E essa foi a partezinha mais romântica, mais bonitinha. Mas tirando isso, eu só passei raiva, porque os comandantes supremos são
completos psicopatas, eles são completamente malucos, eles não enxergavam os filhos deles como seres humanos e faziam o que bem entendiam, umas coisas absurdas assim, sabe? Tipo, eu passei uma raiva absurda com eles, principalmente com os pais da Juliette nesse livro. E o Castle, não tinha por que eu achar que ele tava suspeito mais, mas assim, eu acho que eu só pensava que ele tava suspeito porque eu acho ele um personagem ruim. Ele é tão tipo, bonzinho, tudo vai ficar lindo, tudo vai ficar bem, que eu não entendo, sabe? Como é que ele chegou ali de ser o líder dos rebeldes, ou como é que ele chegou em qualquer lugar, porque ele depois teve outro conto do Kenji. E eu vou ser sincera, eu não tô gostando muito dos contos do Kenji, mas talvez seja uma coisa muito pessoal minha, porque eu gostava muito do Kenji como o melhor amigo da Juliette, e porque ele é engraçado, ele tem um senso de humor e tal, mas quando é narrado por ele, você vê que ele não tem nenhuma maturidade emocional. E aí ele faz umas escolhas, ele fala algumas coisas pras pessoas que eu fico assim... Então tá, né? E aí eu não me identifico tanto. E também, nos contos deles, os outros rebeldes aparecem mais, né? Porque ele é mais próximo dessas pessoas, a Juliette não é tanto. Só que eu já li a saga toda, tipo, essa segunda trilogia, e eu não consigo me identificar com eles, sabe? Eu acho eles personagens rasos. E eu acho mais interessantes os filhos dos comandantes supremos do que os rebeldes. E eu não consigo me identificar e torcer pela causa deles, porque não tem coração aí, não é tão bem construído, sabe? E essa foi uma das minhas questões com Imagina-me, porque ele narra mais da metade do livro, porque a Juliette tá inválida em mais da metade do livro, e o livro é narrado pela Juliette e pelo Kenji. E eu não conseguia me importar tanto com os outros rebeldes, e consequentemente nem com a causa deles. Mas não é um livro ruim, é um livro bom. É só porque esse último livro, Imagina-me, não tem cara de encerramento de um arco, não tem cara de encerramento de uma saga que tem 10 livros e não tem um encerramento de fato. Tem um final feliz, mas não tem uma revisão de arco, uma nostalgia ou qualquer coisa assim. Eu tô pensando muito sobre isso, sobre qual que é a diferença pra mim entre a primeira trilogia e a segunda, porque eu falei aqui que o foco da primeira trilogia era o drama, o romance, não tanto o arco, o plot, o enredo, a construção de mundo, né? Que tem que ir ler Estilhaça-me pensando nisso. E parece que a autora quis consertar isso nessa segunda trilogia e focou muito mais no enredo e na construção de mundo, no plot. Só que essas coisas não tinham um coração, assim, não tinham um sentido. Era só ação, só o que faltava, só o que ela pensou que faltava. Mas não tem o mesmo apelo do que a escrita dela antes. O Adam também, coitado, ele sofreu um efeito Tamlin, nossa, que nocauteou ele demais, porque na primeira trilogia ele aparecia muito, né? Ele tinha um protagonismo muito forte, seja antagonismo ou protagonismo. Mas agora, nessa segunda trilogia, ninguém lembra que ele existe, ele podia ser uma planta na Corte Primaveril que ninguém ia notar, só o Kenji que se preocupa com ele, e o Kenji só se preocupa porque ele gosta muito do James, e onde o Adam tá, o James tá. Mas isso de efeito Tamlin acontece muito quando o primeiro interesse amoroso acaba sendo endemonizado pra que a gente migre para o segundo interesse amoroso, né? Então o Adam acabou com ele, sabe? Falou um monte de coisa dele, ele se tornando uma pessoa horrível, e eu nunca gostei do Adam, vocês estão de prova aí, então, como minhas testemunhas, então isso nunca me incomodou, mas é visível que a autora simplesmente larga a mão do Adam, abandona ele, e ele só aparece pra gente passar raiva. Eu tava até otimista que ela ia acabar explorando mais essa questão do Warner e do Adam serem irmãos, e tem até uma cena, que foi a única cena que eu gostei do Adam no livro todo, que eles se conectavam aí, mas foi só uma cena e depois larga da mão dele e ele reaparece em Imagina-me só pra ser um traíra ruim, só pra passar mais raiva com ele ainda. E acaba meio assim, né? Eu gostei muito da ideia do plot por trás da irmã da Juliette, dessa coisa de conquistar o mundo, mas também não gostei muito da execução. Mas eu acho que a segunda trilogia vale a pena ser lida pelas pessoas que gostaram da primeira, porque ainda assim são os mesmos personagens, né? São aquelas pessoas especiais e a Juliette e o Warner ainda estão juntos, mesmo que eles fiquem se desencontrando bastante nessa segunda trilogia. E de um modo geral eu gostei. Eu acho que
pra uma pessoa que tá pensando em ler Estilhaça-me, tem que ir com o coração aberto pensando nisso, que é mais drama, que é mais romance, porque não é nenhum Jogos Vorazes em relação à distopia, não é nada com uma crítica social forte, não é nada com uma construção de mundo tão bem elaborada. Demorou uma trilogia inteira pra eles começarem a falar sobre por que as pessoas tinham poderes, que é o básico. Mas é um livro muito legal e eu gostei tanto dos diálogos no início, dessa construção dos relacionamentos, do drama. Dos todos os livros, o meu favorito é O Conto do Warner e Incendeia-me. Você já leu Estilhaça-me? Me conta aí o que você pensa sobre a construção de mundo, sobre a história, sobre os personagens, e me indiquem novos livros pra ler e vir contar pra vocês e fazer vlogs assim, lendo e opinando, que eu vou adorar. Beijos! Até a próxima!